Olá, pessoal, muito prazer. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daline Marton, sou graduanda do 10º semestre do curso de Direito na Unisal e eu participo de vários projetos dentro e fora da instituição. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direitos humanos. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente já começar sem mais delongas. A gente vai falar hoje, mais especificamente, sobre a teoria geral dos direitos humanos, ok? Então vamos lá. A teoria dos direitos humanos, a gente vai começar falando do ponto crucial, o conceito. Por que é importante? Muita gente acaba confundindo um pouco sobre direitos humanos, direito do homem, direitos fundamentais, enfim, vamos acabar com essas dúvidas. Direitos humanos nada mais é do que os direitos previstos em tratados, convenções internacionais, ou seja, são de ordem internacional. E os direitos fundamentais nada mais é do que esses direitos na ordem interna, positivados muitas vezes nas constituições dos estados. Mas aí vem uma outra questão. O que seria direitos do homem? Pessoal, direitos do homem está relacionado com o justnaturalismo. Ele se refere aos direitos naturais que temos. Mas a doutrina hoje diz que é quase impossível existir ainda um direito do homem. E por quê? Direito do homem é chamado dessa forma porque ainda não está positivado em nenhum ordenamento, seja interno ou externo. Por isso que hoje em dia é muito difícil que ainda exista um direito do homem. Combinado? Vamos seguir então. Vamos falar sobre a amplitude dos direitos humanos. Para começar, eu já quero deixar registrado que os direitos humanos são muito mais amplos do que os direitos fundamentais. E por que isso, pessoal? Primeiramente, porque eles são os direitos internacionais, estão na ordem internacional, certo? E qualquer pessoa do mundo pode reivindicá-los, o que não acontece nos direitos fundamentais. Primeiro porque direitos fundamentais previstos na Constituição de 88 aqui no nosso país são para brasileiros, correto? E, além disso, muitas vezes os direitos são limitados aqui na ordem interna, como, por exemplo, o direito ao voto. Não sei se vocês sabem, mas os conscritos, não sei se vocês sabem nem quem são esses, que é um termo muito pouco falado. Os conscritos são aqueles meninos de 18 anos de idade que têm que prestar aquele 1 ano de serviço obrigatório, entendem? Lá no exército. E esses meninos, eles não podem votar, enquanto, lógico, estão prestando esse 1 ano de serviço obrigatório. Outro exemplo, a gente pode citar os estrangeiros, que também não têm direito ao voto aqui no nosso país. Mas agora, vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos e os princípios dos direitos humanos. O fundamento, gente, dele é intrínseco. Por quê? Porque é necessário a gente ter direitos humanos? Porque eles são essenciais para uma vida com dignidade. E aí a gente já entra nos princípios. O que seria o princípio da inviolabilidade da pessoa? É muito importante a gente entender isso, pessoal. Esse princípio entende que ninguém pode impor sacrifícios a uma outra pessoa, em nenhuma hipótese, nem que esse sacrifício cause um bem coletivo, um benefício muito bom em determinados grupos, correto? Autonomia da pessoa. O que seria isso? Nada mais é do que a compreensão de que você é uma pessoa livre para fazer o que você quiser, exercer da forma que você bem entender os seus direitos, desde que não interfira nos direitos de terceiros, logicamente. E a dignidade da pessoa? O que seria dignidade, pessoal? É você ter o mínimo de direitos necessários
para você ter uma vida digna, para você viver bem, para você conseguir garantir a sua subsistência. Compreenderam? Então vamos avançando. Vamos agora para as características. Alguns aqui são bem fáceis de entender, outros demoram um pouquinho, mas a gente vai conseguir. Eu tenho certeza que vocês vão acertar essas questões na prova. Indivisibilidade é o conceito de entender que os direitos humanos eles não são separados, mas sim que eles se complementam. Eles atuam em conjunto, pessoal. Por exemplo, o direito à vida. É um direito essencial, certo? Mas, por acaso, eu lhe pergunto, tem como garantir a vida plena sem saúde? Sem educação? Sem moradia? Não tem, né, pessoal? E aí? É por isso que a gente fala que eles são indivisíveis, porque eles se complementam, eles são atuantes em conjunto. Historicidade. É a gente entender que os direitos humanos foram construídos através do tempo, através da história, com muita luta. E por que é importante a gente ter isso em mente? Para que a gente reconheça esses direitos, se apoderem deles e, se for possível, evitar que as atrocidades no passado ocorram no presente ou no futuro. A universalidade. Os direitos humanos eles são universais, ou seja, qualquer pessoa ao redor do planeta tem o direito humano. A única condição para você ter esses direitos humanos reconhecidos é você ser pessoa humana. Preencher esse requisito, amigo, você pode exercer esses direitos humanos. Essencialidade. Os direitos humanos, como eu disse antes, eles são essenciais para que as pessoas consigam ter uma vida digna. É o mínimo de direitos necessários para você conseguir viver com dignidade, para garantir a sua subsistência. Irrenunciabilidade. Esse é um conceito bem legal. Por quê? Você não pode escolher não exercer o seu direito humano. Diferentemente de outras áreas do direito. Por exemplo, os penalistas e civilistas de plantão vão entender o que eu vou dizer agora. Tanto no direito penal quanto no direito civil, tem algumas ações que você pode escolher se você quer ou não. Por exemplo, uma pessoa me ofendeu, certo? Eu vou escolher se quero processar ela ou não. Se uma pessoa, a gente fez um contrato de compra e venda e ela não me pagou, eu tenho o direito de escolher se eu vou processá-la ou não. Mas aqui, pessoal, no direitos humanos, você não tem essa escolha, não. A partir do momento que você é uma pessoa humana, você tem que exercer seus direitos humanos. Aqui não tem como você renunciar a eles. Eles são também inalienáveis. E o que isso quer dizer, pessoal? Você não pode transferir seus direitos humanos a outra pessoa, nem de forma gratuita e nem de forma onerosa. Em outras palavras, os direitos humanos, eles são inegociáveis e indisponíveis. Exemplo. Estou precisando de dinheiro aqui, né, para comprar uma doutrina de direitos humanos. E estou pensando comigo que direito à cultura eu acho uma bobagem. Nem exerço esse direito. Uma bobagem. Esse pessoal dos direitos humanos, mimi, nada a ver esse direito, não. Vou vender ele, porque daí eu consigo dinheiro para comprar os livros que eu preciso. Pessoal, isso não existe. Você não pode transferir o seu direito humano para outra pessoa de forma gratuita ou onerosa. E vamos combinar que esse pessoal que fala que direitos humanos é mimimi, eles não entendem isso que a gente está conversando. Inexorabilidade. O que isso quer dizer, pessoal? Que os direitos humanos, eles podem e eles também devem ser expandidos. Ou seja, é a compreensão de que se amanhã ou depois nós, como sociedade, pensarmos que ainda falta um direito e a gente quiser implementá-lo, a gente pode, porque os direitos humanos eles não são taxativos,
eles podem sempre ser ampliados. Imprescritibilidade é a condição de entender que você não tem um tempo limitado para exercer esse direito humano. Exemplo, nasci em 99, né? Mas junto comigo veio uma plaquinha, falou assim, ó, essa menina aqui, ela vai exercer o direito humano dela até 2010 e depois ela que se vire. Isso não existe, pessoal. Também. Você pode exercer esse direito e você vai exercer esse direito a qualquer tempo, em qualquer momento que você quiser. E a vedação ao retrocesso. Muito discutido hoje em dia, né, pessoal? Mas vamos lá. Direito ao retrocesso nada mais é do que entender que o Estado não pode deixar de proteger aqueles direitos que já são reconhecidos. Não pode proteger menos do que já protege. E se eles lá do Congresso, né, fazerem um projeto de lei que busca retroceder algum direito, essa norma vai ser inválida, de acordo com a nossa Constituição e de acordo com os tratados reconhecidos internacionalmente e ratificados pelo Brasil. Então, assim, isso é muito importante a gente entender para não cair em lorota política, né? Principalmente agora, o ano que vem, que vai ter eleição. E aí tem as características contemporâneas dos direitos humanos. É uma abordagem que a doutrina agora está colocando, né, nos principais livros aí, com certeza que vocês seguem, vocês vão encontrar, mas, na verdade, eu acho que é um repeteco do que a gente já falou até agora. E eu acho que a gente pode descrever e resumir em uma frase tudo isso aqui que está no slide. Os direitos humanos são universais, certo? Então, os direitos humanos universais, eles são indivisíveis. E o que isso quer dizer? Que eles dependem uns dos outros e possuem uma relação. É isso, pessoal. Agora a gente vai entrar num ponto muito discutido também na doutrina. O certo seria a gente falar de gerações ou dimensões dos direitos humanos? Olha, a doutrina fala que o termo gerações está errado, viu, pessoal? E por quê? Porque gerações traz aquele sentido de sucessão. Ou seja, a partir do momento que uma nova geração sobreveio, a anterior deixa de existir. Mas é isso que acontece com os direitos humanos? De forma alguma. Então, esse termo gerações está tecnicamente errado, embora a gente utilize muito com caráter pedagógico. Então, o certo seria dimensões. Por quê? É um termo mais correto, que traz essa questão de concomitância, de união entre as gerações. E eu trouxe aqui uma frase da doutrina que vocês seguem em sala de aula, que ajuda a gente a entender um pouquinho isso. Por quê? Os doutrinadores falam que aqui no Brasil ocorreu o oposto do que ocorreu na ordem internacional. Os direitos sociais aqui no Brasil foi reconhecido antes dos direitos civis e políticos. E na esfera internacional, primeiro foi reconhecido os direitos civis e políticos, para depois reconhecer os direitos sociais. E cada um está em uma geração, entende? Por isso que não tem essa questão de você pensar em geração e pensar em sucessão. O termo técnico de geração está errado, porque elas atuam em conjunto, não deixam de existir. Mas a gente utiliza porque fica mais fácil de entender. Mas é importante vocês saberem dessa diferença, porque pode ser pergunta de prova. Então vamos para falar um pouquinho sobre essas gerações, ou dimensões, né? A doutrina, pessoal, eu posso falar que a doutrina majoritária entende que essas gerações de direitos humanos foram criadas lá na época da Revolução Francesa. Não sei se vocês lembram, né? Não que a gente estivesse vivos naquela época, mas a gente aprendeu muito isso na escola, no ensino fundamental e médio, principalmente por ter matéria de vestibular, né, pessoal? Qual era o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. E os estudiosos do direito
entendem que cada uma dessas 3 palavrinhas podem exemplificar uma geração dos direitos humanos. Por exemplo, a primeira geração seria a liberdade, a segunda geração, igualdade, e a terceira, fraternidade. Mas agora vamos entrar um pouquinho mais dentro dessas gerações. A primeira geração de direitos humanos vem com a questão de liberdade. Por quê, pessoal? Como eu já falei, eles foram principiados na Revolução Francesa. E por que ocorreu a Revolução Francesa? Porque o Estado era absoluto. O poder do rei lá, né? Então as pessoas, pessoal, não tinham nenhuma liberdade naquela época. E o que a sociedade impôs para o Estado? Estado, para de interferir na minha vida, por favor. E é isso, pessoal, essa questão de negativa do Estado. Por quê? Queria o afastamento do Estado, fazer com que o Estado parasse de interferir na vida das pessoas. E por isso é chamado de direitos de até mesmo resistência e de oposição contra o Estado. Agora, a segunda geração foi totalmente contrária, pessoal. Século XIX e XX, o que estava acontecendo? As revoluções industriais. E como que era a vida dos trabalhadores, das pessoas naquela época? Difícil, né? Não tinham nenhum direito trabalhista, a sociedade era pobre naquela época, totalmente explorada pelos donos do poder, donos do capital também. E o que a sociedade queria naquela época? Melhores condições de vida. E aí, o que a sociedade falou? Estado, vem aqui, meu filho, vamos conversar. A gente quer saúde, a gente quer educação, a gente quer trabalhar com direitos, a gente não quer trabalhar em lugar insalubre. Aí, meu filho, se vira aí, dá isso pra gente. E é por isso que se difere da primeira geração. E é importante vocês terem essa noção de negativa do Estado na primeira geração e do Estado de uma forma positiva na segunda geração. A terceira geração vem falando sobre a vida em sociedade. Porque, vamos pensar, primeira geração cuidou das liberdades. Segunda geração, dos direitos sociais. A terceira geração, as pessoas começaram a pensar num conjunto. É o caso dos direitos ambientais, né? Um meio ambiente seguro, adequado, bom para se viver. O desenvolvimento da sociedade. Tem aquela ideia de patrimônio comum, entende? E ainda é muito discutido a quarta, a quinta e a sexta geração. A gente vai passar rapidamente por isso, pessoal, porque pode cair na prova de vocês, correto? Mas a doutrina se diverge um pouco em relação a eles. O quarto seria a globalização. Os direitos relacionados à globalização. E o que isso inclui? Tecnologia, engenharia genética, informação, o direito à informação que é muito discutido também nos dias de hoje, principalmente com as chamadas fake news, né? E aí tem a quinta e a sexta geração, que vão falar mais sobre aquela questão de paz no mundo. A gente sabe que, infelizmente, é uma coisa difícil de acontecer, né, pessoal? É mais uma ideologia que, infelizmente, não vai ocorrer. Mas eu coloquei para vocês que é importante salientar que alguns estudiosos do direito, algumas doutrinas colocam a paz como terceira geração, porque dizem que ela é muito importante para ficar lá na quinta e na sexta geração. E aí, pessoal, eu coloquei aqui um monograma para vocês, uma foto que eu acho que vai ajudar muito na hora para vocês fixarem e lembrarem. E tudo é isso que a gente falou sobre as gerações, ok? E por hoje é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho sobre os direitos humanos. Espero que você faça uma boa prova. E se essa aula te ajudou de alguma forma, com revisão, a primeira vez que você
entende ou ouve esses tópicos que foi falado, eu peço que você curta esse vídeo. Envie para aquele amigo que está precisando de nota e que não sabe nada de direitos humanos, porque é uma matéria fácil, pessoal. Então, se você ver esse vídeo, tenho certeza que você vai bem na prova. E também eu acho uma bobagem você não se inscrever nesse canal, porque se você for procurar aí, tem muitos vídeos excelentes. A gente está fazendo uma semana de revisão para a prova de vocês. E também deixa um comentário aqui que é muito importante para o nosso trabalho. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero salientar que eu estou disponível nas redes sociais. Através de Daline Marton, vocês encontram tanto no Facebook quanto no Instagram. Entre em contato também pelo e-mail, porque eu posso enviar para vocês, se vocês quiserem, materiais complementares. A gente pode fazer algumas questões também para vocês chegarem mais afiados na hora da prova e até mesmo conversar com vocês um pouquinho, porque eu sei que semana de provas, em provas assim, a gente fica muito nervoso. E às vezes, só de falar, desabafar com alguém, a gente fica mais tranquilo. Então, eu estou disponível para ajudar vocês da maneira que vocês precisarem, ok? Um abraço, pessoal, e boa prova!